dia, enquanto brincava no exterior, a Maia viu uma pequena criatura correr. Estendeu a mão para acariciar, mas, de repente, sentiu uma dor aguda no dedo. Ela tinha-a mordido. Maia gritou de surpresa e puxou a mão para trás, vendo a criatura fugir e a desaparecer ao longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. A dor desapareceu rapidamente e ela regressou à casa, sem pensar em mais nada. No entanto, nos dias seguintes, a sua saúde deu uma volta inesperada. Ela não fazia ideia que isso a levaria a ver a mesma criatura novamente, mas numa situação muito diferente. Maia estava escondida no seu quarto, preocupada que os pais entrassem e vissem o seu dedo. Já tinham passado alguns dias desde que ela tinha ido brincar lá para fora e tinha sido mordida por aquele animal estranho, mas ainda não tinha contado aos pais. E não tencionava fazê-lo, mas, no fundo, sabia que não podia guardar segredo para sempre. O dedo começou a doer-lhe muito e tinha um aspecto horrível. Estava todo inchado e vermelho, e ela nem queria olhar para a ferida. Até o simples fato de tocar no dedo lhe doía terrivelmente. Ela tinha guardado o segredo durante alguns dias, mas agora tinha de enfrentar os seus medos e pedir ajuda. Tinha adiado o mais possível, porque os pais sempre a tinham avisado para se manter a uma distância segura dos animais selvagens, porque nunca se podia saber se eles queriam fazer-lhe mal. E agora, não tinha seguido seu conselho e tinha acontecido exatamente aquilo de que sempre a tinham avisado, e a culpa era dela. Ela pensava mesmo que o animal não lhe ia fazer mal, era tão pequenino. Ela só queria fazer-lhe festas, mas depois ele mordeu-a no polegar. No entanto, não doeu muito e ela não estava a sangrar, por isso pensou que ia ficar tudo bem. Agora era evidente que se tinha enganado. Era hora de contar aos pais. "Mamãe", grita ela baixinho do seu quarto. Alguns segundos depois, a porta do quarto abre-se e a mãe espreita pela abertura. "Sim, querida", disse ela, aparentemente bem disposta. No entanto, assim que pôs os olhos em Maia, a expressão do seu rosto passou de alegre a preocupada. Ela sentiu imediatamente que algo estava errado. "Maia, estás bem?", perguntou a mãe enquanto entrava no quarto e fechava a porta atrás de si. Maia ainda estava sentada na cama, com os olhos encherem-se lentamente de lágrimas, enquanto segurava a mão direita atrás das costas, onde a mãe não a podia ver. A mãe sentou-se ao lado dela e perguntou: "Querida, o que é que se passa?" Maia sabia que agora não havia volta a dar. Mostrou a mão à mãe e, ao vê-la, a mãe ofegou, chocada com a visão do seu dedo. Agarrou na mão da filha e exclamou: "Oh não, Maia! Como é que isso aconteceu?", obviamente muito preocupada, mas a Maia ainda não queria responder a essa pergunta. "Mamã, podes fazer com que a dor passe?" Maia tentou ganhar tempo e evitar a pergunta da mãe, mas esta insistiu. "Maia, querida, só te posso ajudar se me disser como é que isto aconteceu", explicou, pousando suavemente a mão na bochecha da filha. O dedo de Maia estava começando a doer mais, por isso. Maia contou à mãe a história da criaturinha que encontrou lá fora, de como tentou fazer-lhe festas, mas que ela lhe mordeu. "Desculpa, mamãe. Eu sei que não devia ter feito aquilo", terminou, um pouco assustada com a possibilidade de a mãe se zangar. No entanto, ela não estava zangada de todo, apenas preocupada. "Querida, não te preocupes. Vamos levar-te a um médico o mais depressa possível, porque isto não tem bom aspecto." A mãe estava com medo que a ferida estivesse infectada, por isso entraram rapidamente no carro e dirigiram-se ao consultório médico mais próximo, que ficava apenas a 5 minutos de distância. "Esperemos que consigam obter ajuda imediatamente." A mãe da Maia cumprimentou a assistente e perguntou-lhe se a podiam marcar para esse mesmo dia, de preferência o mais cedo possível. No entanto,
A assistente abanou a cabeça e disse: Não, lamento, Miss Martin. Já estamos completamente ocupados para o resto do dia. Pode voltar amanhã. Sorriu a pedir desculpa. Claro que a mãe da Maia não ficou satisfeita com esta resposta. Disse a Maia: Querida, mostra o teu dedo à assistente, está bem? E a menina levantou a mão para que a mulher visse a sua ferida. Assim que a viu, a assistente ofegou e disse: Oh, meu Deus! Compreendo. Por favor, espera aqui, vou ver o que posso fazer. Saiu do balcão e foi para uma sala nas traseiras, enquanto Maia e a mãe esperavam a entrada. Passados alguns minutos, a assistente regressou e disse-lhes: Por favor, sentem-se na sala de espera. O Dr. Roberts já vem ter convosco. Finalmente, conseguiram. Sentaram-se e, poucos minutos depois, o médico entrou na sala de espera e perguntou: Menina Maia Martin? Maia e a mãe levantaram-se, cumprimentaram o médico e seguiram-no até ao seu gabinete, onde ele fechou a porta e todos se sentaram. Depois, o médico finalmente disse: Muito bem, Maia. Posso dar uma olhadela ao teu dedo? Maia estendeu a mão à sua frente e virou a cabeça para o outro lado, não querendo olhar para o seu próprio dedo. Contou ao médico o que tinha acontecido e ele disse: Ai, isto não tem muito bom aspecto. O médico tratou imediatamente da ferida, limpou-a e colocou-lhe um penso, e também lhe deu antibióticos porque a ferida estava infectada. Quando terminou, virou-se para Maia e disse: Pronto, deve ser suficiente. Vais sentir-te melhor num instante, e esta ferida vai sarar muito bem, não te preocupes. Estás a ir muito bem. Mas, antes de ires, posso fazer-te algumas perguntas sobre o animal que te mordeu? Maia atreveu-se finalmente a olhar de novo para o dedo e sorriu quando viu que o Dr. Martin lhe tinha posto um penso rápido com a impressão de um unicórnio. Ela acenou com a cabeça e o Dr. Roberts fez-lhe algumas perguntas sobre o local exato onde tinha encontrado o animal e para onde tinha ido depois de o ter mordido. Ele também estava interessado no comportamento e no tamanho do animal. Um dia, enquanto brincava no exterior, a Maia viu uma pequena criatura correr. Estendeu a mão para acariciar, mas, de repente, sentiu uma dor aguda no dedo. Ela tinha-a mordido. Maia gritou de surpresa e puxou a mão para trás, vendo a criatura fugir e a desaparecer ao longe. A dor desapareceu rapidamente e ela regressou à casa, sem pensar em mais nada. No entanto, nos dias seguintes, a sua saúde deu uma volta inesperada. Ela não fazia ideia que isso a levaria a ver a mesma criatura novamente, mas numa situação muito diferente. Maia atreveu-se finalmente a olhar de novo para o dedo e sorriu quando viu que o Dr. Martin lhe tinha posto um penso rápido com a impressão de um unicórnio. Ela acenou com a cabeça e o Dr. Roberts fez-lhe algumas perguntas sobre o local exato onde tinha encontrado o animal e para onde tinha ido depois de o ter mordido. Ele também estava interessado no comportamento e no tamanho do animal. Ela respondeu a cada uma das perguntas do médico com o máximo de pormenor possível e, quando terminou, era a altura de ir para casa. Muito obrigada, Maia. Foi ótimo. Queres um chupa-chupa? Perguntou-lhe o médico. Ele tinha uma gaveta especial cheia de chupa-chupas para todas as crianças que iam ao seu consultório. Maia acenou com a cabeça, com um grande sorriso no rosto, e escolheu um chupa-chupa verde. Estava a sentir-se muito melhor agora, mas isso estava prestes a mudar. Quando o Dr. Roberts as acompanhou à porta, disse a mãe de Maia: Vou já chamar o controle de animais e eles vão tratar desse animal. Não vai ter de se preocupar com ele outra vez. Quando a Maia e a mãe voltaram para o carro, ela perguntou: Mamãe, o que é que o médico quis dizer? O que é que eles vão fazer com o animal? Eles não vão magoar, pois não? E começou a chorar. Estava obviamente muito preocupada com o que iria acontecer à pequena criatura que a tinha mordido.
A mãe ficou em silêncio durante alguns segundos e depois respondeu à pergunta da filha. Bem, querida, viste o que te aconteceu? Se deixarem o animal lá fora, ele pode fazer o mesmo a outra pessoa, ou pode magoar-se. Maia ainda não percebia muito bem o que é que eles iam fazer exatamente ao animal, mas tinha a sensação de que não era nada de bom. E como não estava contente com isso, decidiu resolver o assunto com as suas próprias mãos. Assim que chegaram à casa, a Maia perguntou à mãe se podia brincar lá fora com os amigos. A mãe respondeu, claro, mas tem cuidado com esse dedo, e a Maia saiu imediatamente a correr pela porta. Ela tinha um plano e, claro, não ia contar a ninguém. Não queria que o controle animal fizesse mal ao animal, e a única forma de evitar que isso acontecesse era encontrá-lo ela própria antes que o fizessem. Por isso, partiu em busca da pequena criatura que a tinha mordido. Maia estava com pressa, por isso correu até ao local onde tinha encontrado o animal há uns dias atrás. Procurou na zona durante quase 1 hora, mas não encontrou qualquer vestígio do animal. Estava muito desiludida. Tinha visto como sua missão ajudar a pequena criatura, mas agora tinha falhado. No entanto, quando estava prestes a sair, ouviu algo a mexer na terra. Parecia vir de trás de uma grande rocha. Maia aproximou-se silenciosa e lentamente, muito curiosa para ver o que se escondia atrás dela. O suspense quase lhe fazia saltar o coração do peito. Seria o animal que ela estava à procura? Estava agora apenas a alguns passos da rocha. Ela sustenta a respiração enquanto estica o pescoço para ver o que estava por detrás da rocha e, quando finalmente a viu, suspirou. Aí estás tu. Tenho andado à tua procura por todo o lado, sussurra. Tinha voltado a encontrar o animalzinho. Vem comigo, eu não te faço mal. Temos de nos despachar, antes que o controle animal chegue e te leve, disse-lhe ela. Maia estava convencida de que o animal só a tinha mordido porque estava assustado e com fome. Como é que não podia estar assustado? Era tão pequenino. Felizmente, desta vez ela tinha vindo preparada. No caminho para lá, tinha apanhado algumas bagas de um arbusto por onde passou. Tirou uma baga do bolso e segurou-a na mão, não a que tinha o dedo ferido, que estendeu à sua frente para que o animal a pudesse agarrar facilmente. Ela teve muito cuidado e sentiu-se preparada para puxar a mão para trás, caso o animal tentasse magoá-la, mas desta vez nada disso aconteceu. O animal estava completamente concentrado na baga, que agarrou imediatamente da mão de Maia e deu algumas dentadas. Gostas de bagas, não gostas, riu-se Maia. Os dias transformaram-se em semanas e Maia deu por se ansiar por cada visita à curiosa criatura. Começou a chamar-lhe Milo, um nome que parecia combinar com os olhos inocentes e a natureza brincalhona da criatura. A ligação entre eles cresceu, não apenas por curiosidade, mas por afeto genuíno. Maia sentava-se muitas vezes ao lado de Milo, falando com ele como se ele entendesse cada palavra e, nesses momentos, o mundo exterior parecia desaparecer. Para além das bagas, a Maia ficou curiosa sobre o que mais o Milo poderia gostar. Começou a fazer experiências. Um dia, trouxe um pedaço de maçã, que Milo mordiscou avidamente. No dia seguinte, experimentou um pequeno pedaço de queijo, mas Milo pareceu-lhe indiferente. As uvas foram um sucesso, enquanto as migalhas de pão tiveram críticas mistas. Cada sessão de alimentação era uma nova descoberta para Maia e Milo, revelando pequenas alegrias da sua crescente ligação. Embora a maior parte dos dias de Maia fosse preenchida com a escola e as tarefas domésticas, ela tinha reservado um tempo especial para os seus encontros com Milo. Todas as noites, quando o sol dourado banhava o horizonte, ela esgueirava-se para o seu local de encontro. Este tornou-se o seu ritual secreto, um momento roubado da vida normal de Maia. Uma noite, enquanto a Maia partilhava mais algumas uvas com o Milo,
a criatura levantou voo de repente, correndo à volta da Maia no que parecia ser um jogo de apanhada. Maia ria-se enquanto tentava apanhá-lo, movendo-se os dois em círculos de brincadeira. Quando finalmente pararam, ambos ofegantes e a rir, a ligação tinha se aprofundado ainda mais. Era evidente que Milo não era apenas um animal. Ele era seu amigo. Com o passar dos dias, começaram a espalhar-se na vizinhança sussurros sobre uma criatura invulgar que andava por ali. As crianças diziam tê-la visto perto do bosque, enquanto alguns adultos especulavam sobre a sua origem. Havia um ar de mistério e, à medida que as histórias cresciam, também crescia a intriga. Maia mantinha-se calada, assegurando que o seu encontro secreto com Milo continuasse a ser apenas isso, um segredo. O Sr. Thompson, o residente mais antigo do bairro, recordava histórias da sua juventude sobre criaturas misteriosas vistas nos bosques. Havia histórias sobre o sussurrador da noite e o fantasma de olhos dourados. Enquanto Maia ouvia os anciãos a contar essas histórias, perguntava-se se Milo estaria relacionado com alguma dessas lendas. O seu coração acelerava de excitação e medo, esperando que as histórias não chamassem a atenção para Milo. A Maia sentiu a necessidade de proporcionar ao Milo um ambiente mais seguro. Ao longo de uma semana, utilizando ramos, folhas e tudo que encontrava, Maia construiu um abrigo improvisado. Aninhado nas profundezas da floresta, este esconderijo era o refúgio de Milo, protegendo-o de olhares indiscretos e dos elementos imprevisíveis da natureza. A comunidade estava a falar sobre a misteriosa criatura. O controle de animais foi alertado. Começaram a aparecer avisos na vizinhança, alertando os moradores para um animal desconhecido e pedindo-lhes que comunicassem qualquer avistamento. O coração de Maia afundava-se cada vez que via esses avisos. O mundo que ela tinha construído à volta de Milo parecia ameaçado. Com a crescente atenção sobre Milo, Maia teve de ser ainda mais discreta. Começou a variar as horas de encontro e os percursos para garantir que não era seguida. Cobriu o abrigo com mais folhagem, camuflando-o ainda mais. Cada dia tornou-se um jogo de esconde-esconde, com Maia a fazer tudo o que estava ao seu alcance para manter Milo a salvo. Procurando saber mais sobre Milo, Maia dirigiu-se à biblioteca local. Folheando livros sobre a vida selvagem, tentou encontrar alguma criatura parecida com Milo. Enquanto folheava as páginas, imagens de vários animais olhavam para ela. Nenhum parecia corresponder perfeitamente, mas havia algumas semelhanças aqui e ali. A sua busca de respostas aprofundou-se e ela ficou ainda mais determinada a proteger e a compreender o seu novo amigo. Enquanto vasculhava o seu sótão, Maia deparou-se com uma revista velha e poeirenta com uma fotografia de animais estranhamente semelhantes a Milo na capa. A reportagem falava de uma família peculiar de animais, conhecida pela sua natureza brincalhona e afinidade com terrenos desérticos. Quanto mais Maia lia, mais se convencia de que Milo não era o único da sua espécie. Uma tarde, quando Maia regressava do seu local secreto, viu os familiares uniformes do controle de animais perto de sua casa. Estavam a entrevistar os residentes e pareciam estar a inspecionar os bosques próximos. Em pânico, correu para casa, esperando que não tivessem encontrado Milo. Nessa noite, foi ao local de encontro, aliviada por o encontrar em segurança, mas os riscos estavam a tornar-se evidentes. Uma noite, sentada no seu alpendre, a senhora Jennings, uma vizinha idosa, contou histórias da sua juventude. Falou de um santuário de animais perto dos arredores da cidade, que, embora inicialmente bem-sucedido, tinha caído em tempos difíceis. Maia ouvia atentamente, ligando os pontos na sua cabeça, perguntando-se se Milo poderia estar ligado a esse santuário. A curiosidade levou a melhor sobre Maia e ela decidiu investigar o santuário. Descobriu que, ao longo dos anos, o santuário tinha enfrentado inúmeros desafios, desde problemas financeiros a acusações de má gestão.
Havia também rumores sobre o desaparecimento misterioso de animais. Poderá Milo ser um dos desaparecidos? Através da sua pesquisa, Maya aprendeu que muitos animais, especialmente aqueles como Milo, dependem fortemente das suas famílias para sobreviver. Formam unidades muito unidas, em que cada membro desempenha um papel crucial. A ideia de Milo ser separado da sua família pesou muito no seu coração, aumentando a sua determinação em ajudá-lo. Num fim de semana, quando os pais da Maya estavam fora, ela decidiu trazer o Milo para casa. Embora inicialmente cauteloso, não demorou muito até que a sua natureza brincalhona viesse ao de cima. Desde derrubar vasos a perseguir a sua própria sombra, as travessuras de Milo encheram a casa de Maya de gargalhadas. Mas, juntamente com a alegria, apercebeu-se de que a sua casa não era o ambiente ideal para ele. Com o passar dos dias, Maya começou a sentir-se incomodada. Embora apreciasse cada momento com Milo, não conseguia deixar de sentir que poderia estar a fazer mais mal do que bem. Estaria ela a ser egoísta ao manter Milo escondido? Haveria uma vida melhor à espera dele, rodeado pela sua própria espécie? O dilema moral pesava sobre os seus jovens ombros. Movida pelo desejo de encontrar respostas, Maya decidiu visitar o santuário. Fingindo ser uma voluntária, fez uma visita guiada, na esperança de encontrar pistas sobre as origens de Milo. A vasta extensão de terra estava repleta de recintos, cada um com vários animais, mas nenhum que ela pudesse identificar imediatamente como a família de Milo. Enquanto visitava o centro educacional do santuário, os olhos de Maya pousaram numa fotografia fixada num quadro de avisos. Mostrava uma criatura muito semelhante a Milo. A legenda mencionava que se tratava de uma adição recente ao santuário, mas não fornecia mais pormenores. O coração de Maya acelerou. Teria ela finalmente encontrado uma pista sobre a verdadeira identidade de Milo? Maya foi apresentada a Sarah e Ben, 2 trabalhadores apaixonados do santuário. O seu cuidado genuíno com os animais era evidente. Partilhando informações sobre os seus protegidos, falaram dos desafios e das alegrias das suas funções. Embora Maya não tenha revelado imediatamente o seu segredo, o calor e a compreensão que sentiu da parte deles fez-la pensar em abrir-se sobre o Milo. Maya passou inúmeras noites a pensar no que seria melhor para Milo. O seu coração doía com a ideia de se separar, mas a razão e a investigação apontavam para uma vida para Milo com a sua própria espécie. Todas as noites, quando via os olhos inocentes de Milo brilharem ao luar, sabia que estava prestes a tomar uma decisão que alteraria a vida de ambos. A Maya ganhou coragem para falar com a Sarah e o Ben sobre o Milo. Compreendendo a sensibilidade da situação, o trio concebeu um plano para reintroduzir Milo no santuário da forma menos estressante possível. Optaram por um processo gradual, garantindo que Milo se sentiria sempre seguro e compreendido. O dia chegou mais depressa do que Maya esperava. Preparou um pequeno saco com as bagas e os brinquedos preferidos de Milo, para que ele tivesse o conforto que lhe era familiar. Enquanto se ajoelhava ao lado dele, sussurrando-lhe garantias e derramando lágrimas silenciosas, esperava que ele compreendesse que esta decisão tinha nascido do amor. Quando Milo foi apresentado a um recinto parecido com o seu habitat natural, hesitou um pouco antes de se aventurar mais. Aí, para a alegria de Maya, encontrou outras criaturas que se pareciam com ele. A curiosidade inicial transformou-se rapidamente em interações lúdicas, assinalando o início do novo capítulo de Milo. A cada dia que passava, Milo parecia aproximar-se mais dos seus novos companheiros. Quer se tratasse de procurar comida, de brincar às lutas ou de se aquecer ao sol, era evidente que Milo estava a ser aceite. Maya observava-o à distância, com o coração cheio de orgulho e um toque de tristeza. A experiência com Milo acendeu uma chama dentro de Maya. Ela ansiava por compreender melhor o reino animal e o delicado equilíbrio da natureza.
Começou a ler muito, a participar em workshops e a discutir estratégias de conservação com os trabalhadores do santuário. Vendo a sua paixão, o santuário ofereceu a Maya um papel de voluntária. As suas tarefas variavam entre alimentar os animais, manter os recintos e guiar os visitantes. Cada dia era uma aventura, e Maya aproveitava cada momento, aprendendo e contribuindo simultaneamente. Embora Milo ocupasse um lugar especial no seu coração, Maya deu por si a criar novos laços no santuário. Quer fosse a velha e sábia coruja, os macacos enérgicos ou o gracioso veado, cada animal tinha uma história e Maya tornou-se parte dela. As notícias sobre a descoberta de Maya e a verdadeira identidade de Milo espalharam-se como fogo. A comunidade ficou empolvorosa. Alguns ficaram surpreendidos, outros ficaram orgulhosos da maturidade de Maya e outros ficaram simplesmente fascinados com a história da jovem rapariga e do suricata bebê. A história de Maya serviu como testemunho dos laços que se podem formar entre os humanos e a natureza. A história de Milo transcendeu o mero conto de um animal adorável. À medida que a notícia se espalhava, Milo tornou-se num símbolo de sensibilização para a vida selvagem. As escolas locais começaram a incluir aulas sobre a importância das espécies nativas e os pais começaram a ter conversas sobre conservação com os seus filhos, tudo inspirado por um suricata brincalhão chamado Milo. Maya, comovida com a sua experiência, assumiu o papel de jovem embaixadora da conservação da vida selvagem. Utilizando as plataformas das redes sociais, deu início a campanhas e iniciativas que chamaram a atenção para a situação de vários animais, instando seus pares e a comunidade a tomar medidas proativas para garantir a sua proteção. O santuário, em colaboração com a Maya, iniciou uma série de workshops educativos. Estes eventos tiveram como objetivo educar a comunidade sobre a importância de preservar os habitats locais, compreender o comportamento dos animais e as terríveis consequências da destruição dos habitats. Inspirada pela história de Maya, nasceu uma nova geração de conservacionistas. As crianças abraçaram causas, formaram grupos e realizaram mini-projetos na sua localidade, mostrando uma transformação notável na perspectiva da comunidade em relação à natureza. Em reconhecimento das contribuições de Maya e para imortalizar a ligação entre ela e Milo, o santuário abordou-a com uma proposta única. Propuseram a criação de uma sessão especial dedicada à história de Milo, educando os visitantes sobre o percurso do jovem suricata e da rapariga que cuidou dele. Finalmente chegou o dia em que o santuário revelou a verdade. Durante uma reunião da comunidade, revelaram a origem de Milo. Ele era um suricata bebê que, sem saber, se tinha afastado da sua família no santuário. A revelação foi recebida com suspiros de surpresa, seguidos de acenos de cabeça agradecidos, reconhecendo o ato altruísta de Maya. O santuário, numa cerimônia comovente, inaugurou uma exposição intitulada Maya e Milo, uma ligação inquebrável. Esta sessão não só mostrava a família de suricatas, como também apresentava uma cronologia interativa da viagem de Maya, com fotografias, artefatos e excertos do seu diário. A história de Maya desencadeou uma onda educativa, fazendo com que as pessoas se apercebessem da importância de cada criatura na manutenção do equilíbrio da natureza. As escolas incorporaram mudanças curriculares que se centravam na compreensão dos ecossistemas, no papel dos predadores e das presas e na importância de cada espécie, por mais pequena que fosse. Anos mais tarde, Maya dá por si a refletir sobre o tempo que passou com Milo. As mordidelas brincalhonas, as bagas partilhadas e os momentos de silêncio sob o céu estrelado. Embora os seus caminhos tivessem divergido, o impacto da sua ligação era evidente na comunidade próspera, no santuário movimentado e transformado por uma suricata bebê. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado.